Aviso importante. Quero deixar claro desde o início que boa parte desse vídeo se trata apenas da minha opinião pessoal, baseada no meu limitado conhecimento de temas como narrativa e literatura. Portanto, tenha em mente que alguns pontos do vídeo não devem ser levados como verdade absoluta. Também aviso que estou aberto ao diálogo. Sinta-se livre para discordar respeitosamente de mim, mas saiba que qualquer possível comentário que tente atacar a minha pessoa ou indivíduos próximos que podem acabar sendo citados serão deletados. O que deve prevalecer é o respeito ao próximo, e eu não vou deixar que a seção de comentários desse vídeo se torne uma bagunça. Repito, se discorda de mim em qualquer coisa, faça isso de maneira educada e respeitosa. E por último, peço que assista esse vídeo até o final antes de qualquer coisa. Talvez alguma pergunta que você tenha acabe sendo respondida aqui. E isso também evita em algum nível que falas minhas sejam mal interpretadas ou retiradas de contexto. Fanmangás, fanfics ou AUs. Elas estão por todo lugar que você possa imaginar, e são mais velhas do que todos nós juntos aqui. Sim, pois a ideia de criar uma obra de fã vem desde o século 17, e obviamente não é um delírio criado na internet. Caso queiram saber mais detalhes disso, eu recomendo muito aqui esse vídeo do Semideus, que também é uma das minhas maiores inspirações aqui no YouTube. Mas de qualquer forma, esse tipo de obra voltou a ganhar holofotes em tempos mais recentes, principalmente por conta das redes sociais, seja por bem ou por mal, já que obviamente existem aquelas obras de fãs que são muito boas, outras que são mais ou menos e outras que são simplesmente terríveis. Aqui no canal mesmo já falei de várias delas, mais em específico de Dragon Ball. E quem viu esses vídeos sabe que por um certo tempo eu fui considerado como alguém que tinha uma opinião impopular sobre o assunto. Muito porque, junto de alguns outros criadores de conteúdo, eu fui contra a maré que frequentemente dizia que as obras feitas pelos fãs são melhores que as obras oficiais. Em partes isso se torna verdade, mas é ingenuidade afirmar que isso acontece o tempo todo e em todos os casos. No vídeo de hoje eu vou tentar analisar algumas das questões que definem ou que influenciam a qualidade de obras fan-made no geral. Deixe seu like, comentário, compartilhamento, hype, inscrição e, se possível, uma doação para ter seu nome citado no começo dos vídeos, além da minha eterna gratidão. Eu acredito que a qualidade final de uma obra muitas vezes é subjetiva. O que eu acho genial você pode achar péssimo e tá tudo bem. Mas em alguns casos devemos reconhecer quando houve um esforço genuíno, que resultou em algo no mínimo interessante. O pessoal me cobra muito pra falar de Dragon Ball Multiverse. E é melhor pararem, já que eu não tenho absolutamente nenhum bom motivo para falar da obra aqui com mais detalhes, mas eu só estou citando aqui nesse vídeo porque convém pro meu ponto. Por muito tempo esse foi meu fanmangá favorito e eu o considerava até mesmo melhor que Dragon Ball Z em muitos aspectos. Meu carinho por essa obra era tanto que meio que ela se tornou a principal razão de eu ter tornado Dragon Ball Super um lixo incorrigível na minha percepção. E curiosamente isso não aconteceu comigo apenas em Dragon Ball. Quando eu assisti o filme Operação Invasão pela primeira vez e ouvi isso e isso, de repente 90% das cenas de ação que eu já vi e ouvia perderam completamente o brilho pra mim. Ainda mais considerando que esse filme aqui foi feito na raça, com o orçamento de um guaraná quente e um pastel murcho, enquanto muitos blockbusters têm milhões de orçamento, mas não conseguem fazer uma cena de porrada que não tenha 300 cortes. E como isso se aplica a Dragon Ball? Bem, é que o Multiverse, mesmo com suas ocasionais liberdades criativas e até mesmo defeitos, foi capaz de respeitar muito mais o material original do que Dragon Ball Super em tantos anos de publicação. Vá lá que se diga que Multiverse na verdade nem é tudo isso, mas esse negócio não ficou em um pódio alto por nada. Havia genuíno carinho e dedicação ali, e as pessoas reconheceram isso. Já que se tem uma obra fan-made que consegue fazer entretenimento genuíno, eu também devo citar um segundo exemplo onde há uma liberdade criativa maior por parte dos autores, mas que ainda assim conseguem respeitar o material original em algum nível. Absalom talvez seja o exemplo mais fresco que eu tenho aqui. Alguns o criticam por sua estética sombria, mas ao meu ver ele fez um trabalho muito mais aceitável com a franquia do que muitas obras que batiam no peito para falar que eram próximas da visão original do Akira, mas falham de forma vergonhosa. Não se trata de deturpar o material original em prol de sua visão artística, se trata de pensar em como a sua visão artística pode ser em algum cenário compatível com a obra original. Claro, por ser algo fan-made, existe uma liberdade maior do que normalmente não teríamos por meios oficiais. Eu mesmo não vou meter o louco e dizer que Absalom poderia ser facilmente um anime oficial da Toei, mas a série também não é uma desgraça que destrói completamente o que já foi construído. Ela é só diferente no bom sentido.
Eu, no geral, respeito muito mais alguém que tenta fazer algo original com base sólida na franquia do que alguém que só tenta replicar o que já foi feito ou quem tem a arrogância de falar que a visão dele é superior à obra original. Acho que essa é a maior diferença entre um PGV ou um Adi Shankar da vida. PGV ao menos sempre teve um conhecimento bom da franquia e trabalhou para que pudesse introduzir novos conceitos a ela em seu AF. Não posso dizer que ele acertou em todos os casos, mas eu acho que aqui o que vale são os acertos dele. Já o Adi Shankar só cuspiu em uma franquia consagrada e criou uma fanfic que saiu direto do Twitter e ficou em cima dela como se fosse algum tipo de salvador que possui uma visão muito mais inteligente de uma obra onde a gente mata demônios. Ok, já vimos alguns exemplos de como uma boa história fan-made pode ser feita, tanto respeitando o material original, quanto também se há uma vontade de introduzir conceitos mais originais respeitando a base da franquia. Mas quando isso tudo falha? Chegamos em território nocivo muito rápido, mas o meu único cuidado aqui é ser o mais transparente possível e não medir minhas palavras para não ofender os coraçõezinhos sensíveis de alguns. Tenho pra mim hoje em dia que os fanmangás ruins estão em maior número do que os bons, e é impressionante como os motivos para essa qualidade baixíssima conseguem ser variados ao mesmo tempo que vem de uma base. Você vai me entender daqui a pouco. Pra você que fica comentando o tempo todo pra fazer vídeo do F do Didi, saiba que eu acho ele muito ruim. E um dos motivos é que ele é extremamente sem sal e não tem nada a dizer. Tenta tanto copiar as coisas que deram certo entre aspas em sagas passadas que o material final fica só sem originalidade nenhuma, com um roteiro extremamente repetitivo e que cansa muito rápido. O pessoal costuma passar um pano nervoso nessa droga por conta do design dos bonecos, do traço e também pelo fator emocional, mas a verdade é que como uma história isolada e história de Dragon Ball ela fracassa. E o AF do Didi nem é um caso isolado, pois vários fanmangás ou fanfics de diferentes obras sofrem deste mal. Tentam tanto replicar aquilo que o Akira fez que no fim acabam só cuspindo as histórias mais desinteressantes e mal escritas já vistas. Eu vou entrar nessa parte das complicações de se escrever uma boa história mais pra frente no vídeo, mas uma coisa que o pessoal não entende ou finge não entender é que o Akira não escreveu Dragon Ball da noite pro dia. Foi todo um processo que envolveu erros e acertos por parte dele, além da busca constante por inspirações em diferentes mídias, em algum nível até mesmo pessoas o aconselhando a como ele poderia aprimorar suas ideias. Portanto, uma coisa que ao meu ver se torna um fato é, enquanto esses escritores não procurarem entender tudo o que fez Dragon Ball acontecer, elas jamais serão capazes de fazer Dragon Ball. É a mesma coisa que você pegar uma conta de matemática e só escrever o que você acha que é a resposta final, sem passar por todo o processo de cálculo até chegar no resultado. E quanto aos exemplos de pessoas que têm uma visão muito específica de Dragon Ball e querem enfiar a goela abaixo das pessoas como se fosse algo definitivo? Bom, Dragon Ball Rage, Legendary e F-Origins estão aí. Sabe o que eu quero dizer, não é? Transformar Dragon Ball em um show de violência e diálogos que chamam o leitor de estúpido, e vender como se aquilo fosse o que a franquia sempre foi. Ou em um caso mais leve, ser tão fanboy de um personagem que você só ignora toda a jornada de desenvolvimento dele, em prol de preservar uma característica marcante, que o tempo todo não passou de um defeito do personagem que foi introduzido na lore para ser mudado, e não como algo definitivo. E nem me fale de quando tentam consertar finais considerados ruins. É simplesmente vergonhoso ver marmanjos se achando os fodões, mas o produto que entregam se mostra tão inferior ao que estão propondo que, ao menos se tivessem a humildade de admitirem que estão fazendo o que fazem por amor e que estão dispostos a melhorar com o tempo, muitos dos defeitos seriam passáveis. E agora que eu falei tudo isso, acho bom entrarmos em alguns tópicos que podem explicar melhor por que essas coisas acontecem. Escrever não é fácil. Ou pelo menos não é tão fácil quanto parece. Muitos cometem o erro de achar que certos escritores e mangakás simplesmente saíram escrevendo o que vinha na cabeça, e magicamente saiu uma obra que muitos gostam. Eu me sinto um pouco capitão óbvio da vida falando essas coisas, mas mediante a vários comentários que recebo eu acho que isso aqui é meio necessário. Não basta só ter uma ideia. Se você quer tornar ela algo palpável e plenamente bom, você precisa fazer um esforço para amadurecer sua ideia e também estudar como a executar da melhor forma. É necessário estudar sobre muitos aspectos de narrativa e ver como eles devem ser aplicados em diferentes gêneros, estudar sobre anatomia, movimentação, ângulos e outras coisas para fazer os desenhos, e entre muitas coisas ser uma pessoa que tem uma base de inspiração considerável. Eu já presenciei casos de pessoas que queriam escrever histórias, mas não fizeram nenhum esforço para lerem um livro na vida. Quando sua base de inspiração é pobre, você tende a fazer uma história pobre, porque você não tem praticamente nada para preencher possíveis lacunas, muito menos algo que o incentive a criar seu próprio estilo de escrita com base nas regras.
E sobre esse aspecto de você ter que estudar para fazer uma boa história, isso é geralmente o que define se você quer realmente escrever ou não. Eu posso explicar isso com o efeito Dunning-Kruger. Você começa a estudar sobre um assunto e acha que sabe tudo, mas você continua estudando e aos poucos percebe que não sabe de nada. Aí você continua estudando e aos poucos recupera sua confiança em si mesmo. O problema é que muitos desistem na parte onde você começa a achar que não sabe de nada. Por não ter o psicológico necessário, muitos acabam até mesmo colocando uma pressão inconsciente a si mesmos, ao ponto de chegar no "cê é louco, não compensa". Claro que eu falando assim faz até parecer que eu tô dizendo para as pessoas estudarem para escrever um artigo de física quântica, mas o ponto é que esse caminho de aprendizado também consiste em tentativa e erro. Mesmo se você quer escrever algo simples, você precisa ter noção básica de como essas coisas funcionam. Mas afinal, qual seria um bom caminho para começar? Eu vou usar dois fanmangás de exemplo, Dragon Ball Rise e Hibernation. Ambos têm propostas bem diferentes, já que um é basicamente um what if da saga Cell e o outro é uma imaginação de como foi o passado do Toji do clã Zenin. Porém, eles têm algo em comum. Eles são curtos. E por que são curtos? Porque em ambas as propostas você não precisa fazer algo que se estende absurdamente. No Rise a gente vê como que a saga Cell acabaria se o Gohan tivesse morrido na luta. E no Hibernation a gente vê um resumo da jornada do Toji. E por mais que eu duvide muito que estes dois fanmangás tenham sido feitos por iniciantes, eles são um exemplo perfeito do que você deve fazer se você é um. Não já vai querendo escrever guerras multiversais. Pense em algo simples e curto para um começo. Pense nisso como um laboratório, uma prova onde você testa seus conhecimentos e aos poucos vai vendo o que você pode melhorar. Além disso, também pode servir como um alerta para refletirmos quando é o momento de pararmos uma história nossa que é mais complexa. Um momento que a gente para e pensa, eu acho que aqui já tá bom. No fim, foquei em tantos pontos específicos que esse vídeo vai ter que ter uma parte 2 no futuro. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar bem a minha mensagem do porquê fanmangás bons são tão raros e porquê os ruins são maioria. Simplesmente porque não é todo mundo que tem a disposição ou a mentalidade para aprender e aprender antes de fazer sua própria obra. Essa mensagem aqui agora é para os meus inscritos mais novos que vivem comentando os meus vídeos querendo escrever suas histórias, então ouçam bem. Meus irmãozinhos, aproveitem que vocês são novinhos e provavelmente têm muito mais tempo livre que o lascado aqui e estudem. Com o tempo vocês vão perceber se escrever histórias é algo que vocês realmente querem fazer ou se apenas não foi algo passageiro, sabe? Pensem comigo. Muitos que elogiam meu AF mal sabem que eu escrevi ele quando eu tinha apenas 16 anos, e quando eu reassisti a primeira temporada depois de velho em live, acabei rindo de mim mesmo do passado. As pessoas mudam com o tempo. Eu não sou perfeito e nem mesmo o Akira era. Então saibam ter um pouco de autocrítica enquanto estão escrevendo. Pare um pouco e reflita sobre se aquele parágrafo que você escreveu mês passado não pode ser mudado em alguma coisa. Sério, gente, a internet é uma ferramenta maravilhosa. Mas muitos preferem usar isso só para ver conteúdo superficial e tosco, o qual não agrega em nada e, em casos piores, só ferramentas que ainda estão em formação. Por isso, não tenham preguiça ou medo de tentar, pois é de tentativas que moldamos nossos gostos e caráter. Saibam que nem toda crítica é algo ruim, pois muitas delas são os que nos fazem melhorar. Além disso, saibam respeitar quando seu amigo discorda de você. Não é porque você não concorda com algo que ele falou que ele é seu inimigo. Fiquem com Deus e até mais.